Existe uma mentira silenciosa sendo vendida há décadas. A ideia de que basta trabalhar mais, dormir menos e querer muito para ficar rico. Mas se esforço fosse o caminho, o pedreiro seria milionário e o empreendedor ansioso estaria em paz. A verdade é que a maioria não está falhando por falta de ação. Está falhando por falta de energia limpa e clareza interna. Vivemos numa era em que todos correm, mas quase ninguém sabe para onde. Pessoas cheias de tarefas e vazias de direção. Produtivas e ao mesmo tempo exaustas. O corpo está acordado, mas a consciência segue dormindo. É o retrato perfeito da cultura da anestesia. Muito movimento, pouca presença. Pense naquele homem que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, paga as contas, sonha em prosperar, mas no fundo sente que existe uma força invisível drenando tudo o que ele constrói. Ele até ganha mais, mas nunca parece reter. Quanto mais se esforça, mais parece empurrar algo que não anda. É como tentar encher um balde cheio de furos. No fim do mês, está cansado e vazio. É que dinheiro não é consequência do cansaço. É consequência de clareza. O dinheiro não segue quem trabalha mais. O dinheiro segue quem vibra com direção. E isso muda tudo. Os construtores não são apenas estratégicos. Eles têm um campo de energia organizado. Eles pensam, sentem e agem em sintonia. Eles constroem riqueza de dentro para fora. Antes do primeiro movimento externo, eles alinham o eixo interno. E quando a energia está centrada, o mundo responde com sincronia. Mas a cultura da anestesia ensina o contrário. Ela te faz acreditar que sucesso é correr mais, reagir mais, postar mais, mostrar mais. E quanto mais você corre, mais distante fica da sua força real, da sua essência e propósito real. E assim as pessoas sempre ficam com vazamento energético. A mente sem clareza fica dispersa. O corpo sem eixo se cansa. E quando você está drenado, o dinheiro sente e não é atraído. Imagine aquela pessoa que vive ocupada, cheia de ideias, projetos, metas, mas sempre parece começar do zero. Falta uma base invisível, clareza e energia alinhadas ao propósito. Se você não tem eixo interno, vai continuar buscando fora o que só o silêncio poderia devolver. E é por isso que o barulho das redes, das comparações e da pressa se tornam anestesia social. Um ruído que te faz sentir produtivo, enquanto te mantém paralisado. Pense em Elon Musk. Enquanto a maioria busca prazeres e distrações, ele vive uma única direção. Ele dormia no chão da fábrica quando era preciso. Não divide energia, apenas concentra. Sua clareza é tão intensa que cria um campo. E o campo atrai tudo o que vibra na mesma frequência. Pessoas, talentos, investidores, ideias, todos orbitam em torno da sua visão. Como poucos, ele entendeu o jogo de manter um campo energético organizado. Agora observe Warren Buffett. Enquanto o mundo gira em ansiedade, ele pratica o mesmo ritual há décadas. Lê, pensa e age pouco, mas com lucidez. A sua paciência é uma forma de poder invisível. Ele não se move por euforia nem por medo. E justamente por isso, o tempo trabalha para ele, não contra. Essa é a diferença entre quem desperdiça energia e quem a organiza para deixar legado. Séculos antes de todos eles, Leonardo da Vinci já falava sobre isso. Praticava longos períodos de silêncio e contemplação antes de criar. Guardava energia até o momento certo da manifestação. Não desperdiçava o impulso, canalizava-o em arte, ciência e invenção. O resultado? Obras que atravessaram 500 anos. Prova de que quando a energia é governada, o tempo se torna aliado. O padrão é o mesmo: homens e mulheres que aprenderam a concentrar energia em direção, que compreenderam que o verdadeiro trabalho não é externo, é interno.
e que a prosperidade é apenas o reflexo visível de um campo invisível, que eles sustentam com clareza, coerência e presença. E é esse magnetismo que separa quem corre atrás do dinheiro de quem o atrai naturalmente. Nos próximos minutos, você vai entender como os ricos constroem esse campo de energia, como organizam o invisível antes do visível, e por que, quando o eixo interno está firme, a prosperidade se torna apenas uma consequência inevitável. Clareza interna, o eixo dos construtores. A clareza é o eixo invisível que sustenta o império dos construtores. Sem ela, até o talento vira confusão. E é por isso que tanta gente vive cansada, mas sem progresso real. Estão cheios de movimento, mas vazios de direção. O mundo moderno é uma máquina de dispersão. Todo dia, milhões acordam já exaustos, não porque trabalharam demais, mas porque pensaram demais no que não importa. E é nesse ruído que a energia vital se perde. O corpo segue ativo, mas o campo enfraquece. Os construtores vivem de maneira diferente. Eles não desperdiçam energia tentando ser tudo. Sabem exatamente o que representam, o que constroem e o que recusam. É essa nitidez que cria gravidade pessoal. Quando uma mente tem eixo, o mundo se reorganiza em torno dela. Agora imagina dois homens que acordam às 6 da manhã. Os dois tomam café, checam e-mails, traçam metas. Mas um sente ansiedade, o outro, propósito. O primeiro busca resultados, para provar valor. O segundo constrói porque já sabe quem é. A diferença? Clareza. Um vibra escassez, o outro vibra direção. E o universo responde de forma diferente para cada um. Entenda que a clareza interna não é um dom, é uma forma de disciplina espiritual. É o ato de silenciar o ruído para ouvir o eixo, se conectar com a essência e despertar seu poder pessoal. Por isso, os construtores protegem seus primeiros minutos do dia como quem protege o coração de um império. O segredo é começar o dia lembrando quem governa quem. A mente não pode ser o trono. Ela deve ser apenas uma ferramenta. Jeff Bezos dizia que sua vantagem não era a genialidade, mas a capacidade de cultivar silêncio interior e presença real para ter clareza de pensamento. Enquanto os outros se perdiam em dezenas de ideias, ele repetia o mesmo princípio: foco no cliente, longo prazo e disciplina. 3 pilares, 30 anos, trilhões em valor. Agora você entende, essa é a força do eixo. Quando o propósito é tão claro que cada decisão parece inevitável. Pense numa pessoa comum que cria um conteúdo. Acorda motivado, tem 1000 ideias, grava vídeos, publica, apaga, começa outro projeto, muda o nome, muda o nicho. Ele trabalha feito louco, mas não sustenta a energia. E a cada dúvida surge uma rachadura no campo. Porque sem clareza, o universo não entende o comando e o fluxo se quebra. O algoritmo da vida só responde a quem transmite uma frequência estável. É por isso que os construtores falam pouco, mas tudo o que fazem carrega peso. Da Vinci dizia: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Clareza é isso, a arte de eliminar o excesso até que sobre apenas a verdade. Os construtores entendem, a mente confusa repele prosperidade. Por isso, simplificam, filtram e organizam. E quando a mente se aquieta, o campo se expande. Enquanto o homem comum busca o novo, o construtor busca o centro. É no centro que a energia se condensa. É no centro que o poder pessoal nasce. É no centro que a presença se torna magnética. Quando você encontrar seu eixo interno, vai perceber que não precisa correr atrás de nada. O que é seu começa a ser atraído. Esse tipo de clareza cria um campo. E o campo, quando alinhado, se torna o seu maior patrimônio invisível. Agora, você vai aprender as chaves para criar a realidade. Coerência externa, o reflexo da energia. Depois que a clareza é encontrada, vem a segunda etapa,
a coerência. Porque clareza sem coerência é como uma chama sem oxigênio. Existe, mas não se sustenta. No fundo, o mundo não acredita em palavras. O mundo acredita em campo. E o campo é formado quando o que você pensa, sente e faz vibram na mesma frequência. Vivemos uma era de ruído onde todo mundo fala em propósito, mas poucos sustentam o que dizem. É o paradoxo do vazio moderno: vozes altas, essências fracas, perfis inspiradores por fora, mentes fragmentadas por dentro. Gente que fala de autoconhecimento, mas ainda é refém da aprovação. Que fala de propósito, mas vive de comparações. Um homem fala sobre disciplina, mas vive atrasado. Outro fala sobre propósito, mas muda de meta toda semana. E há aquele que fala pouco, mas o que faz carrega peso. Ele não precisa se justificar. O corpo, o olhar, a vibração, tudo comunica consistência. A coerência é silenciosa, mas é irresistível. É o tipo de energia que impõe respeito sem precisar pedir. É a força que faz as portas se abrirem naturalmente. Steve Jobs foi um arquiteto da coerência. Do design dos produtos à forma de se vestir, tudo comunicava simplicidade e foco. Sua energia era limpa, sua estética refletia sua filosofia. Ele dizia que design não é aparência, é como funciona. Essa é a definição perfeita de coerência. Não é o que se mostra, é o que se sustenta. A coerência é um campo magnético. Ela comunica antes da palavra, influencia antes da presença, atrai antes da estratégia. Por isso, os construtores cuidam da própria vibração com o mesmo zelo que um rei cuida das fronteiras do reino. Sabem que cada palavra é uma semente energética, cada decisão é uma assinatura vibracional, cada gesto é um espelho do seu eixo interno. Muitos empresários decidem crescer seu negócio. E aí, investe em marketing, contrata equipe, se expande. Mas no fundo, carregam medo, culpa e dúvida. Eles falam em prosperidade, mas vibram em insegurança. E o resultado é sempre o mesmo: instabilidade. Clientes chegam e vão, oportunidades surgem e somem, porque o campo deles está rachado. A palavra diz confiança, mas a energia diz medo. E o universo responde ao que você vibra, não ao que você fala. Pense numa pessoa comum que cria conteúdo. Acorda motivado, tem 1000 ideias, grava vídeos, publica, apaga, começa outro projeto, muda o nome, muda o nicho. Ele trabalha feito louco, mas não sustenta a energia. E a cada dúvida surge uma rachadura no campo. Porque sem clareza, o universo não entende o comando e o fluxo se quebra. O algoritmo da vida só responde a quem transmite uma frequência estável. É por isso que os construtores falam pouco, mas tudo o que fazem carrega peso. Da Vinci dizia: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Clareza é isso, a arte de eliminar o excesso até que sobre apenas a verdade. Os construtores entendem: a mente confusa repele prosperidade. Por isso simplificam, filtram e organizam. E quando a mente se aquieta, o campo se expande. Enquanto o homem comum busca o novo, o construtor busca o centro. É no centro que a energia se condensa. É no centro que o poder pessoal nasce. É no centro que a presença se torna magnética. Quando você encontrar seu eixo interno, vai perceber que não precisa correr atrás de nada. O que é seu começa a ser atraído. Esse tipo de clareza cria um campo. E o campo, quando alinhado, se torna o seu maior patrimônio invisível. Agora você vai aprender as chaves para criar a realidade. Coerência externa, o reflexo da energia.
Depois que a clareza é encontrada, vem a segunda etapa, a coerência. Porque clareza sem coerência é como uma chama sem oxigênio. Existe, mas não se sustenta. No fundo, o mundo não acredita em palavras. O mundo acredita em campo. E o campo é formado quando o que você pensa, sente e faz vibram na mesma frequência. Vivemos uma era de ruído, onde todo mundo fala em propósito, mas poucos sustentam o que dizem. É o paradoxo do vazio moderno. Vozes altas, essências fracas. Perfis inspiradores por fora, mentes fragmentadas por dentro. Gente que fala de autoconhecimento, mas ainda é refém da aprovação. Que fala de propósito, mas vive de comparações. Um homem fala sobre disciplina, mas vive atrasado. Outro fala sobre propósito, mas muda de meta toda semana. E há aquele que fala pouco, mas o que faz carrega peso. Ele não precisa se justificar. O corpo, o olhar, a vibração, tudo comunica consistência. A coerência é silenciosa, mas é irresistível. É o tipo de energia que impõe respeito sem precisar pedir. É a força que faz as portas se abrirem naturalmente. Steve Jobs foi um arquiteto da coerência. Do design dos produtos à forma de se vestir, tudo comunicava simplicidade e foco. Sua energia era limpa. Sua estética refletia sua filosofia. Ele dizia que design não é aparência, é como funciona. Essa é a definição perfeita de coerência. Não é o que se mostra, é o que se sustenta. A coerência é um campo magnético. Ela comunica antes da palavra, influencia antes da presença, atrai antes da estratégia. Por isso os construtores cuidam da própria vibração com o mesmo zelo que um rei cuida das fronteiras do reino. Sabem que cada palavra é uma semente energética. Cada decisão é uma assinatura vibracional. Cada gesto é um espelho do seu eixo interno. Muitos empresários decidem crescer seu negócio. E aí investe em marketing, contrata equipe, se expande, mas no fundo carregam medo, culpa e dúvida. Eles falam em prosperidade, mas vibram insegurança. E o resultado é sempre o mesmo: instabilidade. Clientes chegam e vão, oportunidades surgem e somem, porque o campo deles está rachado. A palavra diz confiança, mas a energia diz medo. E o universo responde ao que você vibra, não ao que você fala. Agora imagine outro homem. Ele faz menos barulho e tem mais consistência, menos pressa e mais presença, agindo com intenção, falando pouco, prometendo menos e entregando mais. Autodomínio não é controlar o mundo, é não perder o eixo quando o mundo te provoca. É sustentar a mesma energia na vitória e na crise. É quando você decide que não será mais refém da oscilação alheia. E a partir daí, tudo muda. O universo confia em quem é estável. Entenda que a prosperidade é como a água, só se acumula em quem constrói recipiente sólido. Tudo na nossa vida, finanças, relacionamentos, oportunidades, é apenas o reflexo da coerência entre nosso eixo interno e nossas ações. Agora eu vou te mostrar o segredo por trás da estrutura de recepção, o recipiente da riqueza. De nada adianta atrair se você não souber conter. A energia é como a água, flui onde há espaço e se acumula onde há estrutura. Ela transborda onde há direção. É essa estrutura que permite que a energia não se perca e também que a prosperidade não escorra pelos dedos e que o tempo trabalhe a favor e não contra.
A maioria passa a vida tentando atrair oportunidades, mas não constrói sistemas para sustentá-las. Eles querem o resultado sem ritual, querem crescimento sem consistência, construir algo grande sem o recipiente. E por isso vivem repetindo ciclos de escassez. Atraem, mas depois perdem. Eles criam, mas não consolidam. Um criador viraliza um vídeo e ganha atenção. Depois milhares chegam até ele, mas nada estava preparado. Estava sem produto, sem comunidade e sem estrutura. Aí em poucos dias o fluxo seca. Ele pensa que foi azar, mas na verdade foi o vazamento energético. Como eu falei anteriormente, a energia responde à preparação. Por isso a oportunidade é a consequência do recipiente que a pessoa constrói. Os construtores, por outro lado, constroem antes de serem vistos. Warren Buffett entendeu cedo que o segredo para construir um império não era prever o futuro, era construir uma estrutura para durar. Visando consistência ao longo do tempo, o seu império é como uma fortaleza de hábitos, princípios e pessoas alinhadas. E quando o mercado entra em pânico, ele permanece. Enquanto uns se apressam para lançar, vender e mostrar, existem aqueles que permanecem em silêncio, construindo fundações. E quando eles aparecem, já estão prontos. O mundo chama de sorte repentina. Mas sorte é apenas o nome que a sociedade dá para quem tem uma estrutura energética sólida. Eles não atraem as oportunidades. Eles criam um ambiente em que as oportunidades florescem. Imagina Leonardo da Vinci. Ele levava anos em uma única obra. Revisava, estudava, observava o tempo. Ele sabia que o que é eterno exige base. Hoje seus quadros não são apenas arte, são estruturas energéticas que resistiram durante séculos. Essas três forças formam o campo energético dos construtores. Não há milagre. Existe consciência, autodomínio e direção. Enquanto muita gente busca atalhos, os construtores constroem caminhos. Enquanto o imediatismo consome a energia das pessoas, eles organizam essa energia. E quando o ruído silencia, a clareza aparece, a coerência floresce e a estrutura se ergue. Tudo que você ouviu até aqui não é uma simples teoria. É um código, um padrão invisível que os grandes sempre souberam. Quem domina o próprio campo interno molda o mundo externo. Os anestesiados que vivem longe da sua essência vivem reagindo. Esperam que a sorte os encontre, que o destino mude sozinho. Os construtores em silêncio fazem o oposto. Eles criam o seu destino. Eles não buscam atenção, mas expandem a presença. Porque compreenderam que tudo é energia. E que a energia, quando alinhada à essência, cria direção, gravidade e propósito. Pense naquele momento em que tudo parece parado, em que o corpo está cansado e a mente barulhenta. É ali que o campo se testa. É ali que o construtor se forma. Porque não é no barulho que o poder desperta. É no silêncio da disciplina, na repetição invisível, no autodomínio que ninguém aplaude. É nesse lugar que a essência começa a pulsar, e o que antes era um sonho, vira uma estrutura viva. O que você faz a partir daqui não é uma decisão comum. É um divisor entre a dispersão e o domínio. A pergunta agora é: você vai continuar reagindo às pessoas e ao mundo, ou vai começar a construir seu campo de poder? Se você sente que é a hora de fortalecer seu eixo interno, de silenciar o ruído e estruturar o invisível, há um caminho, e ele começa dentro. Procure o que te reconecta com sua essência, aquilo que te devolve presença, direção e poder pessoal. Se você sentiu que esse vídeo contribuiu um pouco para sua evolução e gerou valor para você, a partir de agora você não é mais um ouvinte aleatório. Você faz parte de um movimento. Seja bem-vindo a essa legião, dos que não se contentam com pouco. Nós somos aqueles que constroem sucesso com propósito,
os que decidiram assumir sua melhor versão. Mas essa legião está sendo formada apenas para quem acredita que está pronto, para quem sente que nasceu para algo mais e há algo maior guiando seu caminho. Você vem com a gente ou vai ficar do lado das pessoas ansiosas e perdidas que vivem no piloto automático, reféns de seus pensamentos e emoções? Deixe a curtida aqui embaixo, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima.